Boa noite, graça e paz. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Vamos meditar nesse texto, nessa noite, a partir do versículo número 66. Mateus capítulo 27, vamos ler a partir do verso número 57. Eu tinha dito isso para vocês? Não? Eu tinha dito, não? Tá bom, então. Tudo bem, então. Mateus 27, 57 ao 66. Vamos fazer essa leitura, irmãos? Amém? Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém, irmãos. Que o Senhor nos ajude para que na compreensão da sua palavra Ele desperte fé em nossos corações. Amém? Nesses últimos dias ocorreu um crime bastante lamentável na nossa cidade, quando um homem tirou a vida de outro ali na Universidade Estadual da Paraíba por um motivo banal. Depois ele tirou sua própria vida. E, lamentavelmente, casos parecidos com esse são repetidos e nós temos notícias quase que diariamente, sejam estes perto ou longe da gente. E é interessante a forma como essas notícias acabam repercutindo na nossa vida. Aqueles que não acompanham noticiários policiais, porque eles dizem: o mundo já anda tão mal, né? Há tanta violência, não há nada de bom. Então eles abrem mão de qualquer tipo de noticiário, sobretudo noticiário policial. Eles preferem ficar alheios a esse tipo de notícia. Por outro lado, tem os indiferentes, que tratam a coisa com tamanha frieza, talvez porque essas notícias são tão recorrentes, né, que acaba entrando em algo, num lugar comum para a gente. Tratar esse tipo de coisa como sendo normal. É o tipo de gente que assiste a Patrulha da Cidade. Lembra da Patrulha da Cidade? Ainda existe, né? Como se estivesse assistindo lá um noticiário esportivo. Mas, a depender do grau de proximidade com essa situação, com as pessoas envolvidas, a gente acaba sofrendo mais, não é verdade? Então a gente acaba, querendo ou não, esse tipo de situação acaba repercutindo na nossa vida. Mas isso também reverbera na própria sociedade, por que não? Né? Suscitando discussões como a violência crescente nos grandes centros urbanos, porte de armas, até a questão da própria segurança numa instituição, num prédio público. Então isso desperta também o interesse da sociedade em diversas frentes.
O texto que a gente leu, ele trata de um assassinato, irmãos. Um assassinato bárbaro. E o mais injusto e mais tenebroso caso de assassinato de toda a história. Um inocente que foi preso, julgado e condenado. A gente está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. Temos acompanhado, vocês têm acompanhado nos últimos finais de semana, nós estamos traçando um percurso até a ascensão de Cristo Jesus. Começamos ali na ceia, no cenáculo, e nós já estamos chegando aqui nessa passagem que trata da morte de Jesus. Ou seja, o dia está amanhecendo. Na verdade, já amanheceu para nós, porque você sabe bem como é que toda essa história termina. Mas a morte de Jesus é um caso que aconteceu lá 2000 anos atrás, na Palestina, e que repercute, de fato, irmãos, até os nossos dias, em todo o mundo, e que desperta também e deve despertar o nosso interesse. Por quê? Porque a forma como reagimos a essa morte é de extrema relevância para nós. Pois, a depender da forma como a encararmos, isso repercutirá diretamente em nossa vida por toda a eternidade. Há quem diga que a morte de Cristo diz respeito somente a um grupo de religiosos fanáticos. Mas a morte de Cristo, ela é central para toda a história do universo e para o destino de todos os homens. A eternidade depende da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. E nesse texto nós veremos duas reações à morte de Jesus. Como foi que essa morte repercutiu de formas diferentes? Primeiro, a primeira reação, a primeira repercussão dessa morte de Jesus, ela desperta fé. E a segunda reação, incredulidade. Ao olharmos para esse texto, a nossa grande oração, irmãos, é que você, ao ouvir sobre a morte de Jesus, que essa mensagem desperte fé no seu coração. E para você que crê, que essa fé aumente cada vez mais, se torne robusta. Amém, meus irmãos? Vamos caminhando aqui. A primeira repercussão dessa morte de Jesus, ela desperta fé. Veja, meus irmãos, que o próprio Jesus, em João capítulo 12, antes da sua morte, ele disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, quem sabe, dará muito fruto. Dará muito fruto. E, de fato, o grão aqui de trigo já caiu na terra. Esse grão de trigo já morreu. E assim, como diz lá em Isaías 53, quando de maneira profética, falando do servo sofredor, Isaías diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E aqui, na morte de Jesus, nós já percebemos o fruto desse penoso trabalho do Senhor Jesus. Vimos lá também no último domingo como um centurião ali, diante do sofrimento e da cruz, ele faz uma declaração tão extraordinária, uma declaração de fé, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nós vimos também uma declaração daquele homem que estava um malfeitor crucificado ao lado de Jesus, que também demonstra fé, e é tão interessante porque no ministério de Jesus, as pessoas, haviam aqueles que, ao verem a obra de Cristo, ao se depararem com Cristo, eles se voltavam para Jesus. Mesmo na cruz, ele chamou tantos, diante da sua morte, o Senhor Jesus continua a chamar. Isso é precioso. Aqui, nesse episódio, Jesus, ele está já morto. Verso 57 diz que, caindo à tarde, vem um homem rico de Arimateia. Esse cair da tarde aqui é interessante porque Jesus morreu às 3 horas da tarde e o dia, no calendário judaico, começava a partir das 6 horas da tarde. E é interessante que há uma corrida aqui contra o tempo, porque ao entrar no dia de sábado era um dia sagrado pela lei, um dia de descanso. Então, o corpo de Jesus precisa ser preparado às pressas para ser enterrado antes que o sábado comece. Veja, então ele dá o seu último suspiro, às 3, a hora nona, né? Ele morre,
não foi preciso quebrar suas pernas. Theo falou um pouquinho aqui domingo sobre isso. Ele morreu, nenhum dos seus ossos foi quebrado para que se cumprisse uma profecia lá do Salmo. A maior parte dos discípulos se dispersaram antes dessa morte de Jesus. Eles estavam confusos, amedrontados, entristecidos, cheios de incertezas no coração. Mas ali longe tem duas mulheres, duas Marias, que estão acompanhando Jesus. Elas já tinham vindo desde a Galileia. Aqui, quando você observa, verso 61. Outros evangelistas vão tratar e vão discorrer um pouco mais sobre essas mulheres, mas o fato é que essas irmãs, as nossas irmãs, elas estão perto de Jesus, elas seguem o cortejo de Jesus. E é interessante que os homens, os discípulos, pegaram o beco, não foi? E as mulheres, elas permaneceram aqui, olhando tudo que estava acontecendo. É interessante que, segundo a tradição romana, esse tipo de morte, aqueles que estavam acompanhando esse episódio, eles não podiam demonstrar emoção no sentido de chorar. Pensa numa coisa cruel, né? Então, por quê? Eles estavam ali porque eles eram malfeitores. Eles não eram dignos nem de que lágrimas fossem derramadas por ele. Nosso Cristo, veja só em que situação ele se colocou por causa dos nossos pecados, meus irmãos. Mas o fato é que Jesus está ali, tudo estava feito. E aparece aqui outros personagens, e um deles está lá em João, no capítulo 19, o Nicodemos. Nicodemos, ele aparece na narrativa e levando especiarias ali também para preparar o corpo de Jesus. Lembra, a gente está vendo João pela manhã, né? E lá no capítulo 3, a gente viu sobre Nicodemos, que apareceu primeiro para Jesus à noite, assim, uma fé tímida, incipiente, mas agora ele volta, não é? Agora para tratar e preparar o corpo de Jesus. Mas o personagem principal aqui, né, nessa narrativa, que eu queria chamar mais atenção, é para esse José de Arimateia. Por quê? Ele só aparece na parte final dos evangelhos. Ele, de Arimateia, ou seja, da cidade de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, mas João vai dizer que ele era um discípulo secreto. Veja só, que categoria de discípulo, né? Ele era um discípulo secreto. Por quê? Ele pertencia à alta corte do Sinédrio, e talvez ali por medo, talvez não, um dos textos vai dizer que por medo, ali por receio, ele não declarava publicamente a sua fé. Mas, ao que parece, sua fé não era tão secreta assim, porque Lucas 23, verso 50, vai dizer que ele era um homem bom e justo, e que esperava o reino de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Vocês sabem, lembram de Simeão, no capítulo 2 de Lucas? Vai dizer lá que ele era um homem justo, bom e justo, e esperava a consolação de Israel. Ou seja, esse evangelho já tinha transformado de alguma forma o coração de José de Arimateia, para que a gente pode pensar que as atitudes, que a forma que ele vivia já era uma forma diferente. Ou seja, eu entendo que ele não era um discípulo tão secreto assim. Não tem como ser discípulo secreto de Jesus, porque se o Espírito de Deus habita em você, você demonstra o fruto do Espírito. Não é verdade? A sua luz tem que brilhar na escuridão. Ele era rico e ele esperava o reino de Deus. Era alguém que esperava o reino de Deus. Justo e piedoso, veja quantas qualidades aqui. E o que é que ele faz? Essa expressão aqui dele, essa notícia, essa informação de que ele era rico é muito importante para a gente. Por quê? O texto vai dizer que ele se utilizou certamente da sua riqueza, porque ele tem lá um sepulcro, não é? E ele leva especiarias para tratar e preparar o corpo de Jesus. Então isso demonstra que a forma como ele se utilizava das suas riquezas. Como é importante isso, meus irmãos? Nós pensarmos como nós temos nos utilizado dos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Veja, os recursos que o mundo recebe é para a promoção do pecado, para a promoção da injustiça.
Ou até mesmo quando se trata de boas obras é para o louvor de outrem. Não é verdade? Quando os recursos são derramados e dados ao povo de Deus, nós devemos ser exemplo de como nos utilizarmos desses recursos, não é verdade? Para que você tenha uma ideia, o Brasil, eu penso que foi Ronaldo Lidório que trouxe essa notícia, que o Brasil acho que é o terceiro país a enviar mais missionários em todo o mundo. Quem fez o curso Perspectivas pode até me corrigir aqui, mas eu creio que foi o terceiro país que mais envia missionários. Ou seja, por trás de um envio do missionário há o quê? A manutenção desses missionários. Não é verdade, meus queridos? Quantos missionários aqui a nossa igreja tem assistido? Eu perdi as contas. 8, pastor? 8 missionários. Ou seja, são recursos que estão sendo destinados para a promoção do reino de Deus. E quando nós nos utilizamos desse dinheiro, desses recursos de maneira justa, de maneira íntegra, sem avareza, nós podemos até orar: Senhor, manda os recursos para o teu povo, para que assim o teu povo venha a sustentar e a suprir as necessidades de outrem. Para que através desses recursos o teu reino avance aqui nessa terra, para que outros, temos 8, que quem sabe daqui a um tempo a gente possa ter 10, 12, 15, 20 missionários sendo sustentados no campo. Que o Senhor Deus, segundo a sua boa vontade, derrame prosperidade no meio do seu povo, mas tirando de nós toda e qualquer avareza, meus irmãos. Nós podemos aprender isso aqui de José de Arimateia. Charles Spurgeon, ele diz assim que há 2 tipos de pobres. Tem os pobres de Deus e tem os pobres do diabo. Ele diz também que tem 2 tipos de ricos. Já deu para entender, né? Tem os ricos de Deus e tem os ricos do diabo. Ora, meus irmãos, que tratemos aquilo que temos recebido da parte de Deus com piedade, porque prestaremos contas a Ele. E que o nosso coração, irmão, seja desapegado. O pastor Fábio falou nessa manhã, desapegado. E que sejamos bons mordomos daquilo que temos recebido da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Veja só, então, o que é que José de Arimateia faz? Ele, aqui eu passei esse termo tão importante, né? Ele também era discípulo de Jesus, a característica aqui que Mateus vai dar a José de Arimateia. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Marcos vai dizer que ele foi, assim, bem insistente para que esse corpo fosse liberado por Pilatos. Então é isso que ele consegue. Ele se utiliza do seu prestígio como conselheiro ou senador, como pode ser chamado, e talvez isso tenha lhe facilitado o acesso a Pilatos, que estava no fim do seu expediente, que terminava ali ao meio-dia. Então veja só, o José de Arimateia ele vai e faz com que Pilatos estenda o seu expediente, e ali, o que é que Pilatos faz? Só pergunta, se certifica, né, que Jesus de fato estava morto e libera o seu corpo para ser sepultado. José cede o seu próprio túmulo para o enterro do Nazareno. Isso vai cumprindo uma profecia também de Isaías 53, que diz que ele estava com um rico em sua morte. Curioso aqui que o nosso mestre, durante sua vida, ele não tinha onde reclinar a cabeça. E na sua morte, ele também não tinha onde ser enterrado. Ou seja, Jesus era o tipo de pessoa que não tinha, nesse sentido, onde cair morto. Por quê? Porque abrindo mão de toda a sua riqueza, ele abraça a pobreza para nos dar toda a riqueza espiritual. Irmãos, ele cede o seu próprio túmulo, ele envolve o cadáver de Jesus em uma fina mortalha de linho, isso era um sinal de enterro honroso. E eu fico pensando nesse homem, talvez ao lembrar das palavras de Jesus. E agora ele está diante de um corpo inerte, um momento muito improvável para se crer em Jesus. Veja, Jesus não está operando milagres, queridos, porque, de certa forma, era o apogeu, né? Jesus não está multiplicando pães, Jesus não está ressuscitando mortos, pelo contrário, ele está morto. Ali o seu corpo inerte. Pense que momento improvável, humanamente falando, para crer em alguém que é Deus. Para se crer em alguém que é poderoso, para se crer em alguém que diz vencer a morte. Bem provável. Sabe por quê, queridos? Porque essa é uma obra do Espírito Santo.
Uma obra do Espírito Santo, e Deus se revela muitas vezes nos momentos mais improváveis da nossa vida. Tem gente que se converte num momento de tamanha dor, e de fragilidades, e de doenças, de enfermidades. Tem outros que não. Outros são chamados por Jesus quando nada lhes falta, com vida abundante, tendo riqueza, tendo propriedades, estando bem na sua casa, estando bem, enfim, sem nenhum tipo de problema aparente. E o Senhor Jesus o chama. Veja, José de Arimateia, talvez uma pessoa sem problemas. Ele estava pegando problema agora para ele, né? Então você não tem problema quando você crê em Jesus, então você abraça, né, a cruz de Cristo. E também a sua posição. Lembre que eu falei para vocês que ele não tinha revelado a sua identidade enquanto discípulo por temor, né? Agora, ele está num momento improvável e crendo. Essa é a obra do Espírito Santo que chama pessoas em qualquer época da vida, em qualquer fase da vida. Que coisa maravilhosa, não é? Então, Jesus inaugura a sepultura de José de Arimateia. E aqui a gente pensa no tipo de humilhação que Jesus passou nesse mundo. E agora, sua fé, a fé de José de Arimateia se torna pública, com coragem. O comentarista diz, foi corajoso da parte de José procurar Pilatos e declarar-se seguidor de um condenado. Foi amor verdadeiro despertado pela tragédia, e esse mesmo amor é o que nos constrange. Ele é uma das surpresas do Evangelho, porque quando todos estavam partindo, José estava chegando. Quando os outros homens estavam fugindo, ele estava ali corajosamente dizendo, declarando a sua fé. Ele é uma das surpresas do Evangelho. E tantas vezes os evangelistas falaram sobre membros do Sinédrio, mas guardou absoluto silêncio sobre esse homem. São as surpresas do Evangelho. E eu fico a pensar, será que nós não teremos muitas surpresas nos céus também, né? O Evangelho reservando tantas surpresas. Será que nós não teremos tantas e tantas surpresas nos céus? Ah, meus irmãos, eu espero por esse dia, onde pessoas tão improváveis estarão ali, gozando e desfrutando da eternidade junto ao Pai. O mais improvável de todos, vocês sabem, você mesmo, se você chegar lá. E haveremos de chegar pela fé. Eu mesmo ficarei muito surpreso em eu estar no céu. É pela graça e pela bondade, pela misericórdia desse Senhor Deus. Esse discípulo foi de uma fé tímida para uma confissão corajosa. Ele se demorou a ir a Cristo? Claro que sim. Mas tudo tem um seu tempo também, soberanamente determinado pelo Senhor. Por outro lado, sua confissão ocorreu em tempo, além de ter ocorrido num momento, como eu falei para vocês, improvável e perigoso. Ela ocorreu em tempo. Sabe o que é que significa? Olhem para mim. É tempo de se voltar para Jesus. Escute isso, como diz uma canção, né? Sai, nunca é tarde não, né? Sai da escuridão. Você está na escuridão da sua alma, ainda é tempo de você se voltar para Jesus. É tempo de você entregar a sua vida a esse Cristo Todo-Poderoso. E sua fé, nossa fé aqui precisa ser uma fé crescente. Aprendemos aqui que se Deus te colocou também, por meio da vida de José de Arimateia, nós aprendemos que se Deus nos colocou no lugar de influência, é para que a sua redenção se torne mais e mais conhecida. Vou fazer uma pergunta bem básica aqui, bem elementar, mas eu creio que ela é oportuna. As pessoas no ambiente que você está inserido, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, as pessoas sabem da sua fé? As pessoas sabem ali da sua identidade? As pessoas reconhecem através do seu fruto, através da sua vida, que você serve ao Deus vivo e poderoso? Veja que esse é um termômetro importante. Agora, meus queridos irmãos, esse é o ponto, né? A morte de Cristo, ele repercute despertando a fé. Por quê? Porque a morte de Jesus, ela vai repercutir de alguma forma, de alguma maneira, seja positiva ou seja negativamente. Nesse primeiro ponto, eu mostrei para vocês que ela se mostra de maneira positiva, não é?
mulheres que estão ali, Nicodemos, ali, agora o José de Arimateia. Mas deixa eu passar para um segundo ponto aqui. A morte de Cristo, ela também desperta impiedade. Primeiro falando sobre a indiferença, irmãos. O personagem aqui que se destaca agora é o Pilatos. Ele é um dos agentes de Satanás. Esse Pilatos já foi bem discorrido aqui mais de uma ocasião, mas lembremos que ele era o governador da província romana da Judéia e Samaria. É um homem de caráter dúbio, porque pela Bíblia e por outras fontes históricas, a gente percebe que muitas vezes ele demonstra uma personalidade fraca, decisões arbitrárias, é um homem cruel também, por outro lado, é um homem arrogante e insensível, que odiava seus súditos judeus e não se esforçava para entendê-los. Em algum momento ele flertou com a verdade, porque ele esteve cara a cara com Cristo, conversou com ele, Jesus falou que Jesus era a verdade. A esposa dele teve um sonho, lembra que a esposa de Pilatos teve um sonho, mas ele desconsiderou aquilo tudo. Nesse sonho, essa mulher ela se preocupa, porque foi mostrado a ela que Jesus ele era inocente, mas Pilatos ele tenta se isentar de toda essa culpa. Não quer se comprometer. Tinha medo de um motim ali entre os judeus, porque isso já tinha ocorrido pouco tempo antes. E agora, por fim, ele lava suas mãos e ele consente com a morte de Jesus. Mas, perceba, aqui mais uma vez, ele tem a oportunidade de mudar a sua posição. Porque, mais uma vez, Jesus está em pauta. Mais uma vez, ali, ele tem a condição de reconsiderar o seu posicionamento. Porque todas essas pessoas, elas se preocupam com esse Jesus. Logo mais vamos ver que os religiosos vão falar a ele que havia lá uma informação de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, porque não considera. Será que de fato ele é o rei? Vimos a zombaria dele, e em tom de zombaria, de alguma forma ele coloca lá a placa sobre a cruz de Jesus, mas mais uma oportunidade aqui está batendo a porta de Pilatos, ele desconsidera. É o tipo de gente que reage com indiferença à morte de Jesus. Veja só, um dia antes, José de Arimateia, perdão, aqui nós já estamos no dia seguinte, ou seja, é um sábado, tá bom? Nós estamos aqui, no verso 62, é um sábado. Um dia antes, o dia da preparação, ou seja, a preparação para o sábado, para o dia de descanso. Quem foi lá? José de Arimateia. Agora, quando José foi lá, perde o corpo de Jesus, Pilatos só tem um trabalho de saber se Jesus de fato já tinha morrido. A posição dele é essa. Deixa eu saber, chama o centurião, deixa eu ver, está morto, pronto. Está liberado o corpo, atestado de óbito. No sábado, a morte de Jesus bate novamente em sua porta, porque agora vai mostrar aqui que os principais sacerdotes e os fariseus se dirigem a Pilatos, e aí eles pedem para que seja reforçado ou enviado uma guarda ali para o sepulcro. E a resposta dele é essa fria. Aí vocês têm uma escolta. Pode significar tanto que a guarda do templo, ou então que de fato ele designou uma guarda romana lá para o sepulcro. Mas a resposta dele é simplesmente essa. Aí tendes uma escolta. Veja só, meus irmãos, como esse homem demonstra frieza. E Pilatos, nesse sentido, representa todos aqueles para quem a morte de Jesus não faz a mínima diferença. Até creem na sua existência e que ele teve uma condenação injusta, e somente isso. Ou mesmo aqueles que não querem saber da religião, não querem saber de nada que diz respeito à matéria de fé e à eternidade. São aqueles que matam Cristo em seu coração, sufocam a sua existência. Se você tem se comportado dessa maneira, meu irmão, eu digo para você, não faça isso. Não faça isso. Eu sei que tem aqueles que dizem assim, rapaz, será que essa história é verdade mesmo? Sei lá, será que isso aconteceu mesmo?
O credo apostólico, irmãos, um documento histórico, um dos primeiros documentos da história da igreja, uma das partes, uma das sentenças diz assim, que Jesus padeceu, lembra? Sob quem? Pôncio Pilatos. Ou seja, Jesus existiu na história, houve um governador chamado Pilatos, houve uma região da Palestina, tudo considerando aqui que de fato Jesus, ele veio a esse mundo e que essa história, ela é real. Mas eu não estou falando para você que tem uma dúvida legítima, né? Você pode pensar, puxa, será que o Evangelho é verdade? Será que a palavra de Deus é verdade mesmo? Às vezes essa pergunta ela é legítima. É legítima. A fé não arranca o nosso cérebro, não. Esses dias, Heitor chegou para mim e ele disse assim, pai, às vezes eu fico pensando, preste atenção, e se o Evangelho for uma mentira? E se for uma história inventada? Aí eu disse, meu Deus do céu, eu preciso de um pastor aqui. Aí depois eu lembrei que eu era o pastor. Primeira coisa, é bom que haja esse tipo de dúvida. Porque a pessoa está pensando sobre a fé. E que bom é você ter a oportunidade de explicar a palavra de Deus para alguém que tem uma dúvida que deve ser considerada, irmãos. É claro que eu podia me utilizar aqui de um argumento histórico, etc, mas eu comecei pela fé. É pela fé. Porque você pode ter todos os argumentos históricos. Se fosse assim, todos os arqueólogos seriam crentes, não é verdade? Os arqueólogos seriam crentes. Mesmo sem evidências. Eu nunca fui a Jerusalém. O pastor falou hoje de manhã, tem gente que vai se batizar lá nas águas de Jerusalém. Eu não sei, dificilmente eu irei a Jerusalém. Eu não verei aquele túmulo vazio. Mas eu tenho plena convicção, dada pelo próprio Deus, de que Jesus, ele se tornou carne, habitou entre nós. Ele viveu a melhor vida, morreu a pior morte. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está sentado à direita de Deus Pai e ele vai voltar para nos buscar. Essa é a certeza da fé. Essa é a convicção que nos move. Luiz Felipe Pondé, um filósofo contemporâneo, ele falando sobre religião, e ele disse algo muito interessante. Eu não sei a expressão exata que ele disse, mas o que ele quis dizer, eu lembro. Ele disse assim, eu não fui munido dessa virtude da fé. Me deu assim, uma vontade de orar por Pondé, né? Eu não vim munido. Porque ele disse, é necessário que haja fé. E é verdade. Mas só estou dizendo a Pondé que a fé é um dom de Deus. E se o Espírito quiser soprar, ele sopra. A verdade de Deus é irrefutável e absoluta no coração dos santos. Por isso vivemos nele, nos movemos nele. E devemos morrer por ele, porque viveremos eternamente com o nosso Deus. Agora, meus irmãos, a morte de Cristo, ela desperta essa frieza de Pilatos. Parece que ele está tratando sobre qualquer coisa. Parece que ele está assistindo um noticiário e é mais uma morte. Não, não é. Ali estava a razão da graça de Deus ser derramada sobre o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Ora, espero que você não seja tão incrédulo a ponto de perceber nessa noite que de fato nós estamos levando você através da exposição, a ver, a contemplar o Cristo morto, mas também o Cristo ressurreto, e você sair por essas portas indiferente. Eu oro a Deus, o Deus da salvação, que Ele alcance a sua alma. Que Ele alcance a sua alma. Porque se você descer ao túmulo sem antes dobrar os seus joelhos, você verá um Cristo, um rei como juiz,
Eu não gostaria que você encarasse Deus como juiz, mas Deus como seu redentor, como seu salvador. Agora tem os sacerdotes e os fariseus. Primeiro, a morte de Cristo, ele desperta essa impiedade demonstrada pela indiferença de Pilatos, mas suscita também uma oposição horrenda aqui, por parte dos sacerdotes e fariseus. Eles foram, durante o ministério de Jesus, uma pedra no sapato do nosso Senhor. Lembra? Eles estavam no encalço ali, só para criticarem, sendo instrumentos de Satanás mesmo. E depois da morte de Jesus, ora, isso não ocorreu só em vida, mas na morte de Jesus, eles também demonstram oposição. Eles vão até Pilatos, eles vão em grupo. Por quê? Veja só. Reuniram-se quem? Os principais sacerdotes e os fariseus. Está no plural. José de Arimateia, ele vai como? Até Pilatos. Foi como um dia antes? Ele foi sozinho, né, gente? Provavelmente, no máximo ali com Nicodemos. Se você tem caminhado com Cristo e você se sente isolado, se você se sente sozinho, meu irmão, com Cristo você é maioria. Com Cristo você é maioria. Não se intimide. Não se intimide. Lemos aqui o Salmo 1 no começo do culto. Bem-aventurado aqueles que não se assentam, não andam segundo o conselho dos ímpios, não se assentam nas rodas dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Não se detenha. É maioria. Eita, é massa. Eles são antenados, é legal andar em grupo e tal. Muitas vezes o caminho será deserto mesmo. Muitas vezes Deus vai passar espada na sua família. E você vai ter que seguir o Cordeiro de Deus sozinho. Muitas vezes você vai estar sozinho lá na universidade. Você é maioria com Cristo Jesus, meu irmão. Como é bom servir ao Deus vivo. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Essa é a promessa. Então, enquanto José pede o corpo para enterrá-lo, eles pedem para que Pilatos envie uma guarda ali. Veja o intento da vida de um santo e o propósito da vida de um ímpio. Como é diferente, né? Um está cuidando do corpo de Jesus ali. Os outros estão, manda guarda para lá. Porque ele disse que ia ressuscitar. São pensamentos antagônicos, é uma rota de colisão, né, queridos? Deixa eu mostrar aqui algumas incoerências dos sacerdotes para vocês. Os fariseus. Primeiro, eles estão trabalhando em dia de sábado. É no sábado. O dia seguinte, depois da preparação, é sábado. O que é que eles deveriam estar fazendo? Se consagrando, se guardando. Eles pegaram no pé de Jesus o tempo todo. Jesus estava fazendo a obra, boas obras no sábado, eles estavam criticando. Agora eles estão usando o mesmo sábado para fazer o mal. Veja quanta incoerência há. Enquanto os santos agem na sexta e descansam, o diabo e seus agentes fazem expediente no que deveria ser consagrado ao Senhor. Segunda incoerência, eles chamam Pilatos de Senhor. Senhor é a primeira vez que essa expressão é utilizada por Mateus, não se referindo a Jesus, mas a outro. Senhor. Veja, eles estão dispostos aqui a dar louvor a César, e aqui por meio de Pilatos nós pensamos no Estado, né? A se dobrarem, a se curvarem diante do Senhor Jesus, que é de fato e de verdade Senhor dos senhores. Eles estão dispostos a tudo, em oposição ao rei. Terceira incoerência, eles estão preocupados com a ressurreição de Jesus. Eles se lembram da palavra de Jesus. Veja que curioso, irmãos. Verso 63 diz que eles, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Veja, eles estavam lembrados que Jesus ia ressuscitar. E os discípulos? Parece que os discípulos tinham esquecido. Meus irmãos, às vezes nós esquecemos das verdades maravilhosas da palavra de Deus. Se nós nos esquecermos,
nosso caminho fica tão mais difícil, né, irmãos? Porque eu vou dizer para vocês, sem a palavra de Deus eu não consigo levantar da cama. Você consegue? Se levantar é na força do seu braço, né? Sem a certeza de que a presença do meu Salvador está comigo 24 horas, eu não tenho disposição para nada. Se esqueçam de mim. Eu não tenho. Mas se eu me esquecer dessas verdades eternais aqui, meus irmãos, se você se esquece dessas verdades, você vai andar em fraqueza e em derrota. Os discípulos vazaram, eles se esqueceram, mas os ímpios se lembraram para quê? Para refutar. Não se enganem, há tantos que eles olham a Bíblia, pesquisam e tem como seu mestre maior o próprio Satanás para distorcer, para refutar, para combater. E muitas vezes, se nós não estivermos preparados, se nós não formos o povo ali da palavra, com a igreja lá que Paulo pregava, e eles ficavam observando, Bereia, né, os bereanos, né? Então, se nós não estivermos firmados nessa palavra, nós vamos ser facilmente enganados ou estaremos andando em fraqueza. Mas olha só, tem mais alguma coisa aqui sobre isso. Estão preocupados com a ressurreição e no verso 64 eles dizem assim, será o último embuste pior que o primeiro. Que é um embuste, um engano, né? O primeiro tinha sido o quê? Ele se colocar como Messias. E o segundo seria pior. Qual o segundo? Ele ressuscitar. Mas os fariseus, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mas os fariseus não acreditavam em ressurreição? Eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus que não acreditavam, mas eles acreditavam. O que é que está acontecendo aqui? Eles estão dispostos a mudar sua teologia, a se dobrarem perante o Salvador. Veja que coisa. Veja que grau de inimizade e de oposição. Não, eu mudo as minhas convicções, mas Cristo ainda é o meu inimigo. Outra incoerência, eles acusam Jesus de ser enganador. Será que Jesus é enganador? Abra comigo, se puder colocar aí na exposição, capítulo 28, versos de 1 ao 3. Vamos ver aqui quem são os enganadores. Versos de 1 ao 3 de Mateus. Conseguem colocar? Meu Deus. Olha só o que diz. Leiam, por favor, do 1 ao 3. Vamos lá. No fim da... Perceberam o que aconteceu aqui, né? Agora, vejam os versos 11 a 15. Por favor. Capítulo 28 de Mateus. Leiam, por favor, mais uma vez. E indo elas... recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Falta um versículo aqui, o verso 4, do mesmo capítulo, que diz assim: e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Quem é o embusteiro?
Quem é o embusteiro? Os guardas, eles acompanham esse estupendo momento da ressurreição de Jesus. Eles caem como mortos. Eles vão contar essa notícia e tem um famoso cala-boca. E eles recebem suborno. E eles divulgam a informação até hoje de que ele foi roubado. Roubaram enquanto dormíamos. Meus irmãos, Justino Marty, ele é um historiador do século II, diz que se divulgava a notícia de que Jesus não tinha ressuscitado, isso no século II, viu? Divulgava-se já ainda no século II essa notícia. Rabinos de Jerusalém enviavam delegações para vários lugares do mundo e financiavam essas delegações para espalhar a notícia de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Veja, Pilatos, fariseus e sacerdotes aqui, meus irmãos, eles representam um mundo em oposição a Cristo e a sua igreja. Veja se não é assim que acontece nos dias de hoje. Os incrédulos dizem defender a liberdade de pensamento, mas não dos cristãos. Eles defendem a liberdade de expressão, mas os crentes precisam ficar calados. Eles defendem a tolerância, mas para com os crentes há tamanha intolerância. O mundo odeia Cristo e sua igreja. João 1, capítulo 3, verso 13, diz assim: Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não vos admireis se o mundo vos odeia. Deixe-me trazer um relato aqui. A gente leu o livro Quando os Problemas Aparecem, no último grupo de leitura, e ele é um livro fantástico, mas especialmente um capítulo que o autor Philip Ryken fala sobre a perseguição aos cristãos. Eu quero só ler um pouco para vocês. Uma organização terrorista somaliana chamada Al-Shabaab, eles atacaram a faculdade da Universidade Garissa do Quênia. Os militantes separaram os muçulmanos dos cristãos, pedindo que recitassem versículos do Alcorão. Então, assassinaram os estudantes cristãos a sangue frio. Quase 150. Muitos deles eram os primeiros estudantes de suas famílias a frequentar a faculdade. O ISIS, que é um grupo terrorista, intitulou uma de suas chamadas públicas para o genocídio de Uma Mensagem à Nação da Cruz. E eles disseram: conquistaremos sua Roma, quebraremos as suas cruzes e escravizaremos as suas mulheres. Há uma oposição porque o reino de Deus avança. Satanás é inimigo de Cristo e o mundo jaz no maligno. Mas nós somos vencedores, meus irmãos. Há uma última incoerência aqui, que é a proteção do túmulo, que se torna uma prova da ressurreição. Veja o que diz o verso 66. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Né? Pilatos diz: está certo, se vocês querem, leve. Acho que eram 12 homens, geralmente eram 12 homens que guardavam, que faziam parte dessa escolta. E esse era um selo feito basicamente de cordas, de cera, de argila, e com um selo imperial, ali para mostrar que aquele túmulo não podia ser violado sem autorização, sob pena de crime. Está selado lá o sepulcro. E João Calvino vai dizer que, com o selo de Pilatos, eles não apenas fecharam o sepulcro, fecharam também as suas próprias bocas. Observemos, portanto, que Deus, como se os tivesse contratado para isso, utilizou seus serviços para tornar mais gloriosa a ressurreição de Cristo. Porque, veja, se não tivesse lá os guardas, não teria uma testemunha ocular dos próprios romanos ali. Ou seja, o fato daqueles guardas estarem ali, eles estavam a serviço de quem? De Pilatos? De César? Dos saduceus? Não, meus irmãos. Eles tinham sido contratados pelo próprio Deus, né, nas palavras de Calvino aqui, e atestam de fato que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Viu que eles caíram temerosos e eles fugiram lá para contar uma mentira. Jesus ressuscitou. Nem o exército de todos os Césares seria capaz de conter aquela pedra. Nem lacres de aço poderiam suportar aquela sepultura. Aquela pedra, mesmo que tivesse sido selada por uma tampa de chumbo, meus irmãos, jamais poderia conter o autor da vida. Jesus.
Que nome poderoso, meus irmãos. O Cristo ressurreto dentre os mortos. Jesus é aquele que inaugurou a sepultura de José de Arimateia. Ele também é as primícias dos que dormem, mas é o primeiro a vencer a morte. Ele é a primícia dos que vivem. Logo, logo, a vida triunfará para sempre. Eu fico a imaginar que José de Arimateia, que emprestou o seu túmulo e passou as iguarias ali, e purificou ali, tratou do corpo de Jesus, um dia vai ser o inverso. É o próprio Cristo que vai adornar José de Arimateia com roupas incorruptíveis, não para a sepultura, mas tirado da sepultura para a vida. E assim vai ocorrer com todos os santos que descansarem em Cristo Jesus. A morte sobrevive por aparelhos e logo dará seu último suspiro. Essa é a verdade. E ela nunca mais vai roubar nosso fôlego. E louvaremos o Senhor para sempre. Em breve Jesus abrirá as sepulturas e tirará o lençol de linho sobre os seus santos e os revestirá de imortalidade e de incorruptibilidade. Você não precisa ter medo. É um mundo tão violento, não é? A morte por todos os lados. Você não precisa temer. Você precisa crer naquele que venceu a morte. A menos que você se mantenha indiferente à morte de Cristo, aí você deve temer. Mas se a morte de Cristo faz diferença para você nessa noite, você não passa de lado, você não é indiferente a essa morte, você não, isso é questão de religião, não, isso é só um fato histórico. Mas se ela faz verdade, se ela faz diferença para você nessa noite, você não será esquecido por Cristo. Se a morte de Cristo faz diferença para você, Ele vai rasgar seu atestado de óbito. Ele não vai ficar indiferente à sua morte. Sabe qual é a mensagem? A verdadeira mensagem à nação da cruz? Cristo ressuscitou. A mensagem à nação da cruz é essa: o nosso Cristo vive para sempre. Espalhe essa notícia. Diga isso ao seu coração nessa noite: o meu Cristo vive. E eu vivo juntamente com Ele. Assim Ele não vai deixar nossa alma na morte, mas nos fará ver os caminhos da vida em plenitude de alegria, com nossos olhos enxutos de toda lágrima, porque Ele prometeu. Eu quero ler um último verso com vocês, por favor, Apocalipse 1, versos 17 e 18. Peço aos irmãos do louvor que podem se aproximar. Eu botei a referência errada aqui, mas é um texto que diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é que acha primeiro aí, para a gente colocar? É o 17 e 18, né? Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos ler juntos então? Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual é a palavra? Não temas. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas Ele é o autor da vida, Ele é o autor da salvação. Deixa eu perguntar para você. Faz diferença a morte de Jesus para você? Faz diferença? Vai fazer diferença amanhã no seu trabalho? Faz diferença na forma como você enfrenta as dificuldades e os dissabores dessa vida? Faz diferença na forma como você desfruta das alegrias desse mundo? Faz diferença para você? Que faça.
Em nome de Jesus. O Teu Espírito nos faz entender, Senhor, essa verdade de que Jesus veio a este mundo, de que Ele morreu a nossa morte, que Ele venceu a morte e que Ele vive e conquistou, Senhor, a vitória por todos nós e para sempre. Meu Deus, que o Senhor possa nos trazer um bendito consolo com esta verdade, querido Deus. Para aqueles que estão com medo da morte, para aqueles que têm enfrentado, Senhor, dificuldades e dissabores, que eles possam lembrar do túmulo vazio. Senhor Deus, para aqueles que ainda nunca tinham considerado, Senhor, esse fato, que essa morte de Jesus, ocorrida há 2000 anos atrás, que ela ainda repercuta, porque sabemos que ela ainda repercute nos dias de hoje. Que o Senhor possa despertar muitos Josés de Arimateias para te servir, para te honrar. Em nome de Jesus, amém.